O dia da preparação, um perigo perdido e a coragem de Maria Madalena. Homens estão dormindo por toda parte no palácio de Lázaro, que foi transformado em dormitório por uma noite. Eu não vejo nenhuma mulher. Talvez tenham sido levadas para os quartos do andar de cima. A clara aurora embranquece lentamente a cidade, invade os pátios do palácio, despertando o primeiro tímido chilrear dos pássaros nos ramos das árvores frondosas, e o arrulho precoce dos pombos pousados na cavidade da cornija. Mas os homens não acordam. Cansados e cheios de comida e emoção como estão, eles estão dormindo e sonhando. Jesus vai para o corredor e depois para o pátio principal. Lava-se numa fonte de água límpida que borbulha no seu centro, num quadrado de murta, ao pé da qual existem pequenos lírios, semelhantes aos chamados lírios do vale franceses. Arruma-se e, sem fazer barulho, dirige-se à escada que dá acesso aos quartos do andar de cima e ao terraço. Ele sobe lá para rezar e meditar. Ele então se inclina contra a pequena parede e permanece imóvel, absorto em pensamentos. Finalmente, ele levanta os olhos, provavelmente porque sua atenção é atraída pelo súbito aparecimento do sol, erguendo-se por trás das colinas que escondem Betânia e o Vale do Jordão, e ele contempla a vista diante dele. O palácio de Lázaro está em uma das muitas elevações de terreno que tornam as ruas de Jerusalém, particularmente as menos bonitas, tão onduladas. Fica no centro da cidade, ligeiramente a sudoeste. Ele está situado em uma bela rua que leva ao Cisto, formando um T com ele, e tem vista para a parte baixa da cidade, e está voltado para Bezeta, Moriá e Ofel, e o Monte das Oliveiras, que fica atrás deles. Atrás dele está o Monte Sión, a área a que pertence, enquanto de ambos os lados os olhos percorrem as colinas do sul, enquanto Bezeta, ao norte, esconde a maior parte da vista. Jesus está olhando para ele. Seu olhar, embora mais viril e pensativo, me lembra a visão remota de Jesus discutindo com os doutores, quando tinha 12 anos. Mas não é um olhar apavorado, como não era então. É o olhar digno de um herói contemplando o campo de sua última batalha. Ele então se vira para olhar as colinas ao sul da cidade e diz: Casa de Caifás. E seus olhos seguem o itinerário daquele ponto até o Getsemane, depois para o templo. Ele então olha além dos muros da cidade em direção ao Calvário. O sol já nasceu e a cidade está cheia de luz. Alguém bate forte e ininterruptamente na porta principal do palácio. Jesus inclina-se para ver quem bate, mas a saliência da cornija e o fato de a porta estar do lado de dentro das grossas paredes impedem-no de ver quem quer que seja. Mas ele ouve o barulho das vozes dos homens que estão começando a acordar, enquanto a porta que foi aberta por Levi é fechada com estrondo. E então ouve-se muitas vozes de homens e mulheres chamando o seu nome. Ele desce correndo dizendo: Aqui estou, o que vocês querem? Assim que aqueles que o chamavam o ouvem, correm escada acima gritando. Eles são os apóstolos e discípulos mais antigos, e entre eles está Jonas, o zelador do Getsemane. Eles estão todos falando ao mesmo tempo e, portanto, é impossível entender o que eles dizem.
Jesus tem que ordenar severamente que parem onde estão e se calem, para acalmá-los. Ele então se aproxima deles perguntando: qual é o problema? Mais uma vez a grande confusão, causada por seus gritos que não podem ser entendidos. Atrás dos que gritam há mulheres e discípulos que parecem tristes ou surpresos. Deixe um falar de cada vez. Você, Pedro, primeiro. Jonas veio. Ele disse que eram muitos e que te procuravam por toda parte. Ele ficou chateado a noite toda, e quando os portões foram abertos, ele foi até a casa de Joana e foi informado de que você estava aqui. O que devemos fazer? Afinal, temos que celebrar a Páscoa. Jonas do Getsemane confirma a informação, dizendo: sim, até me maltrataram. Eu disse a eles que não sabia onde estavas e que talvez você não voltasse. Mas eles viram todas as suas roupas e entenderam que estavas voltando para o Getsemane. Não me cause nenhum mal, mestre. Sempre vos dei hospitalidade de todo o coração, e ontem à noite sofri por vossa causa. Mas não tenha medo. De agora em diante não vou expor você a nenhum perigo. Não vou mais ficar na sua casa. Irei lá quando estiver de passagem à noite para rezar. Não me podem proibir. Jesus é muito bondoso com o assustado Jonas de Getsemane, mas a voz de ouro de Maria Madalena irrompe com veemência. Desde quando, homem, te esqueces que és um servo e que a nossa condescendência te faz comportar-te como se fosses o patrão? A quem pertence a casa e o olival? Nós somos os únicos que podemos dizer ao rabino: não vá e cause dano à nossa propriedade, mas não vamos dizer isso. Porque ainda seria a maior das bênçãos se os inimigos do Cristo destruíssem as árvores, os muros e até fizessem o morro desabar, porque tudo seria destruído por dar hospitalidade ao amor, e o amor retribuiria a nós, seus fiéis amigos, com amor. Deixe-os vir e destruir tudo. O que importa, se ele nos ama e está ileso? Jonas é tomado pelo medo de seus inimigos e de sua ama sincera, e ele sussurra: e se eles ferirem meu filho? Jesus conforta-o dizendo: digo-te que não tenhas medo, não vou mais parar por aí. Pode dizer aos que te perguntam que o mestre já não mora no Getsemane. Não, Maria, é melhor fazê-lo. Deixe comigo. Agradeço a vossa generosidade, mas não é a minha hora, ainda não é a minha hora. Suponho que eram fariseus. E os membros do Sinédrio, e os herodianos, e os saduceus, e os soldados de Herodes, e todos, ainda estou tremendo de medo. Mas tu vês, Senhor, corri para avisá-lo, na casa de Joana, então aqui. O homem está ansioso por assinalar que cumpriu seu dever em nome do Mestre, arriscando a sua própria paz. Jesus sorri com bondade e simpatia e diz: sim, entendo. Que Deus o recompense por isso. Vá para casa em paz agora. Eu lhe direi para onde você deve enviar nossas malas, ou enviarei alguém para buscá-las eu mesmo. O homem vai embora, e todos, exceto Jesus e Nossa Senhora, o culpam ou zombam dele. Os comentários de Pedro são mordazes, os cáusticos do Iscariotes e os irônicos de Bartolomeu. Judas Tadeu não diz qualquer coisa, mas olha para ele de tal maneira. Os cochichos e os olhares de reprovação continuam também entre as mulheres, terminando no golpe final de Maria de Magdala, que responde à vênia do servo camponês. Vou dizer a Lázaro que venha abarrotar as aves no Getsemane para o banquete da festa. Não tenho galinheiro, senhora. Você, Marcos e Maria, 3 capões maravilhosos. Todos riem da observação irada e significativa e espirituosa de Maria de Lázaro, que está furiosa com o medo de seus súditos e com o desconforto do mestre, que é privado do lugar de descanso tranquilo no Getsemane. Não te preocupes, Maria, paz, nem todo mundo tem um coração como o seu. Oh, infelizmente não. Se todos tivessem um coração como o meu, Raboni,
nem mesmo lanças e flechas disparadas contra mim me separariam de ti. Os homens sussurram. Maria ouve-os e responde imediatamente. Claro, veremos, e espero que em breve, se isso o ajudará a criar coragem. Nada me assustará, se eu puder servir ao meu rabino. Sim, sirva-o. E meus irmãos, ajuda-se quando há perigo. Quando não há perigo, não se serve, diverte-se. E o Messias não deve ser seguido por nós, só para nos divertirmos. Os homens abaixam a cabeça, magoados com a verdade. Maria espreme-se no meio da multidão e vem diante de Jesus. O que você decidiu, mestre? É o dia da preparação. Onde vais celebrar a sua Páscoa? Dá as tuas ordens, e se encontrei graça contigo, concede-me oferecer-te o meu cenáculo e cuidar de tudo. Encontraste graça com o Pai do céu, e assim a encontraste com o Filho do Pai. Cada movimento do Pai é sagrado para o Filho. Mas se eu aceitar o cenáculo, deixe-me ir ao templo para sacrificar o cordeiro, como um bom israelita. E se te apanharem? Muitos exclamam. Não me apanharão, eles podem ousar fazê-lo à noite, no escuro, como os malandros costumam fazer, mas não no meio de multidões que me adoram. Não fiquem acovardados. Em todo caso, a Cláudia agora, grita Judas. O rei e o reino não estão mais em perigo. Judas, por favor, não os deixe entrar em colapso dentro de você. Não coloque armadilhas para eles dentro de você. Meu reino não é deste mundo. Não sou um rei como os que estão sentados nos tronos. Meu é o reino do Espírito. Se você o rebaixa à mesquinhez de um reino humano, você está preparando armadilhas para ele e fazendo-o desmoronar dentro de você. Mas Cláudia é uma pagã. Ela não pode, portanto, apreciar o valor do Espírito. É muito se ela entender e apoiar aquele que, segundo ela, é um sábio. Muitos em Israel nem mesmo me consideram sábio, mas você não é pagão, meu querido amigo. Não permita que seu encontro providencial com Cláudia se torne prejudicial para você e também não permita que o dom concedido por Deus para fortalecer sua fé e sua vontade de servir ao Senhor se torne um desastre espiritual para você. Como poderia, meu Senhor? Facilmente, e não apenas em você. Se um dom dado para ajudar a fraqueza do homem, em vez de fortalecê-lo e torná-lo desejoso de um bem sobrenatural, ou mesmo simplesmente de um bem moral, deveria, ao contrário, sobrecarregá-lo com desejos humanos e desviá-lo do caminho certo para caminhos viciosos. Então o presente se tornaria uma perda. O orgulho é suficiente para transformar um presente em uma perda. Basta a desorientação causada por algo que exalta o homem, pelo que se perde de vista a finalidade suprema do bem, e o dom torna-se prejudicial. Você está convencido? A vinda de Cláudio deve dar-lhe apenas o apoio de uma consideração. Se um pagão percebeu a grandeza de minha doutrina e a necessidade de que ela triunfe, você e todos os discípulos com você devem sentir isso mais intensamente e, consequentemente, devotar-se inteiramente a isso, mas sempre de uma forma espiritual, sempre. E agora vamos decidir. Onde você acha que devemos celebrar esta Páscoa? Eu quero que você esteja na paz de espírito para esta ceia ritual, a fim de sentir Deus, que não é percebido em estado de agitação. Somos muitos, mas gostaria de estar todos juntos para que vocês possam dizer: celebramos uma só Páscoa com Ele. Escolham, portanto, um lugar onde, divididos de acordo com o rito, possamos formar grupos, cada grupo sendo suficiente para consumir seu próprio cordeiro, e possamos dizer: estávamos todos unidos, e podia-se ouvir a voz de seu irmão. Alguns mencionam este lugar, outros aquele, mas as irmãs de Lázaro são as vencedoras. Ó Senhor, aqui mandaremos chamar nosso irmão. Temos muitos salões e quartos aqui. Estaremos todos juntos e conforme o rito. Aceite nossa oferta, Senhor. O palácio tem salas adequadas,
para pelo menos 200 pessoas, divididas em grupos de 20 pessoas cada. Mas não somos tantos. Faz-nos felizes, Senhor. Faça isso pelo nosso Lázaro, que está tão triste e tão doente. E as duas irmãs concluem chorando. Não pensamos que ele viverá para comer outra Páscoa. O que vocês acham? Vocês acham que devemos concordar com as boas irmãs? Diz Jesus, fazendo a pergunta a todos. Eu diria que sim, diz Pedro. E eu também, diz os cariotes, e muitos mais com ele. Aqueles que não falam, assentem com a cabeça. Façam o necessário então, e iremos ao templo para provar que aquele que tem certeza de que está obedecendo ao Altíssimo não tem medo e não é covarde. Vamos, a minha paz aos que restam. E Jesus desce o resto da escada, atravessa o corredor e sai com os discípulos para a rua apinhada de gente. O dia da preparação. No templo, entre ódio judaico e amor dos pobres. O encontro com Nique. Jesus entra no templo e desde os seus primeiros passos no interior facilmente se compreende a má disposição das mentes para com o Nazareno. Eles o olham de soslaio e dão ordens aos guardas do templo para vigiar o perturbador e dão-no em público para que todos possam vir e ver. Eles gritam palavras grosseiras de escárnio para aqueles que estão com ele e deliberadamente empurram os apóstolos. Em suma, seu ódio é tal que as maneiras dos maravilhosos fariseus, escribas e doutores são grosseiras além da compreensão, e eles não percebem, cegos como estão pela malícia, que seu comportamento os envergonha também como seres humanos. Jesus passa calmamente como se a atitude deles não o preocupasse, e sempre que ele vê qualquer pessoa importante que por posição sagrada ou poder pertence à classe dominante do mundo judaico, ele é o primeiro a cumprimentá-lo. E se essas pessoas não cumprimentam de volta, Jesus não muda de atitude. Quando ele desvia o olhar dessas pessoas orgulhosas e vê uma ou mais das muitas pessoas humildes ao seu redor, seu rosto se ilumina com um sorriso muito gentil. E são muitos os mendigos e doentes que ele reuniu ontem, e que, por sua sorte inesperada, estão agora em condições de celebrar a Páscoa como talvez não o fizessem há anos, e que espontaneamente formaram grupos e agora estão indo comprar os cordeiros para serem sacrificados. E os pobres miseráveis parecem tão felizes como estão agora, como todos os outros, tanto com relação às suas roupas quanto a seus meios. E ele para e os escuta com bondade, suas resoluções, suas histórias incríveis, suas bênçãos. Velhos, crianças, viúvas, enfermos, ontem, agora curados. Miserável, esfarrapado, faminto, desamparado ontem, hoje vestido e feliz, por ser como todos os outros homens nos dias da grande festa dos pães asmos. Jesus é saudado, acompanhado e seguido por uma variedade de vozes, desde as prateadas das crianças até as vozes trêmulas dos velhos. E entre esses dois extremos estão as vozes tímidas das mulheres. Beijos chovem sobre suas vestes e suas mãos. E Jesus sorri e abençoa, enquanto seus inimigos, que estão tão lívidos de raiva quanto ele está radiante de paz, se irritam com uma raiva impotente. Ouço fragmentos de conversa. Você está certo, mas se erguêssemos um dedo, eles, e um fariseu aponta para as pessoas que se aglomeram em volta de Jesus, nos despedaçariam. Apenas imagine, ele nos reuniu, ele nos alimentou, ele nos deu roupa e nos curou, e muitos encontraram trabalho e ajuda por meio de seus ricos discípulos, mas na verdade tudo veio dele. Que Deus o salve sempre, diz um homem que provavelmente ontem estava doente e mendigo. Não admira, é assim que o rebelde suborna as pessoas e as incita contra nós, diz ameaçadoramente um escriba falando a um colega. Uma das suas discípulas tomou o meu nome e disse-me que fosse ter com ela depois da Páscoa, porque ela me levaria à sua propriedade em Beter. Você percebe o que isso significa? Ela vai levar eu e meus filhos.
Então estarei trabalhando. É um prazer trabalhar quando se está protegida e segura. E meu Levi não quebrará as costas trabalhando nos campos. A senhora que está nos hospedando vai empregá-lo nos jardins de rosas. Será um passatempo. Eu digo, que o Pai Eterno dê glória e bem-estar ao seu Messias. Diz a viúva da planície de Sharon a uma próspera mulher israelita, que a estava questionando. E eu não poderia ajudar? Vocês estão bem? Vocês que estavam reunidos ontem? Pergunta a rica israelita. Não, não estamos, mulher. Ainda há algumas viúvas com filhos e alguns homens. Gostaria de lhe perguntar se ele me permite ajudá-lo. Chame-o. Não me atrevo. Vai, Levi, e diz-lhe que uma mulher deseja falar com ele. O menino sai e informa Jesus. Nesse ínterim, um saduceu maltrata um velho que está dando palestras no meio de uma multidão de além do Jordão e está cantando louvores ao mestre da Galileia. O velho defende-se dizendo: Estou a fazer alguma coisa errada? Você queria ser elogiado? Tudo que você tinha que fazer era fazer o que ele faz. Mas tu, que Deus te perdoe, desprezas a pobreza e a velhice, em vez de amá-los, porque és um falso israelita, pois não respeitas o Deuteronômio, tendo misericórdia dos pobres. Você ouviu isso? Esse é o resultado da doutrina do instigador. Ele ensina as pessoas comuns a ofender os santos de Israel. Um sacerdote do templo responde-lhe: Mas a culpa é nossa se isso acontecer. Não fazemos senão proferir ameaças sem as concretizar. Entretanto, Jesus diz à mulher de Israel: Se queres mesmo ser mãe dos órfãos e irmã das viúvas, vai ao palácio de Cusa no Cisto. Diga a Joana que eu te enviei, e que o solo seja tão frutífero para você quanto o Éden, por causa de sua piedade, e que o vosso coração seja cada vez mais fecundo, num amor cada vez mais profundo ao próximo. Ao mesmo tempo, vê os guardas arrastarem um velho que havia falado anteriormente. Ele grita: O que vocês estão fazendo com o velho? E o que ele fez? Ele insultou os funcionários que o repreendiam. Isso não é verdade. Um saduceu me maltratou porque eu estava falando de ti para aqueles peregrinos. E como ele levantou a mão contra mim, porque eu sou velho e pobre, eu disse a ele que ele é um falso israelita que espezinha as palavras do Deuteronômio. Libertem o velho, ele está comigo. Ele falou a verdade, não sinceridade, a verdade. Se Deus fala pela boca das crianças, fala também pela boca dos velhos. Está escrito: Não desprezes o homem na sua velhice, porque os que envelhecem nos pertencem. Também está escrito: Não ignore as palavras dos sábios, esteja familiarizado com seus provérbios, pois com eles aprenderá a sabedoria e a teoria da inteligência. E também, não fale muito onde há velhos. Que Israel se lembre disso, aquela parte de Israel que diz que é perfeito, caso contrário, o Altíssimo o desmentirá. Pai, vem aqui ao meu lado. O velho se aproxima de Jesus, enquanto os saduceus, impressionados com a reprovação, vão embora furiosos. Sou uma judia da diáspora, ó rei esperado. Eu poderia servi-lo como aquela mulher a quem você enviou para Joana? Diz uma mulher muito parecida com aquela, chamada Nique, que enxugou o rosto de Jesus no Gólgota e recebeu a toalha. Mas as judias são muito parecidas e depois de muitos meses, depois dessa visão, posso estar errada. Jesus olha para ela. Ele vê uma mulher de cerca de 40 anos, bem vestida, de modos francos. Ele pergunta a ela: Você é uma viúva, não é? Sim, eu sou, e eu não tenho filhos. Voltei recentemente e comprei um terreno em Jericó para ficar perto da cidade santa. Mas agora vejo que tu és maior do que é, e eu te seguirei, e eu imploro que me aceite como sua serva. Eu ouvi falar de vós, de vossos discípulos, mas vós excedeis o que eles me disseram. Tudo bem, mas o que você quer exatamente? Ajudar-te com os pobres e fazer com que as pessoas te amem e te conheçam da melhor maneira possível. Conheço muita gente nas colônias da diáspora,
pois acompanhava meu marido em seus negócios. Tenho meios, mas preciso de pouco para mim. Então eu posso fazer bastante, e estou ansiosa para fazer muito por ti e orar pela alma daquele que se casou comigo há 20 anos e que foi meu companheiro amoroso até seu último suspiro. Ele me disse quando estava morrendo. Ele parecia profetizar. Quando eu morrer, entregue esta minha carne que te amou ao túmulo e volte para o nosso país. Você encontrará o prometido. Oh, você o verá. Procure-o e siga-o. Ele é o Redentor e o Reviver, e ele abrirá a porta da vida para mim. Seja gentil e ajude-me a estar pronto quando ele abrir o céu para aqueles que não têm dívidas com a justiça, e sejam bons para merecer encontrá-lo em breve. Jure que o fará, e que transformará as lágrimas infrutíferas da viuvez em força ativa. Siga o exemplo de Judite, minha querida, e todas as nações saberão o seu nome. Meu pobre marido, peço-lhe apenas que tome conhecimento de mim. Conheço-te como uma boa discípula. Você pode ir para Joana também, e que Deus esteja com você. Ocupados como abelhas, os inimigos de Jesus o atacam mais uma vez, enquanto ele se dirige ao recinto do templo, depois de ter sacrificado seu cordeiro e ter esperado que os discípulos fossem sacrificados para ter o suficiente para todo mundo. Quando você vai parar de posar como um rei? Você não é um rei e você não é um profeta. Até quando pretendes abusar da nossa bondade, ó pecador, rebelde e malfeitor de Israel? Quantas vezes temos que dizer a você que você não tem o direito de agir como o rabino aqui? Vim sacrificar um cordeiro. Você não pode proibir isso. Em todo caso, gostaria de lembrá-lo de Adonias e Salomão. O que eles têm a ver com isso? O que você quer dizer? Você é Adonias? Não, Adonias se fez rei por fraude, mas a sabedoria estava observando e aconselhando, e Salomão apenas se tornou rei. Eu não sou Adonias, eu sou Salomão. E quem é Adonias? Todos vocês. Nós? Como você pode dizer isto? Com verdade e justiça. Cumprimos a lei em todos os seus pontos, acreditamos nos profetas e... Não, vocês não acreditam nos profetas. Eles falam de mim, mas vocês não acreditam em mim. Vocês não cumprem a lei. Ela prescreve apenas ações que vocês não fazem. Mesmo as oferendas que vocês vêm fazer aqui não são honestas. Está escrito, o sacrifício de uma oferta adquirida injustamente é uma zombaria. Está escrito, o Altíssimo não tem prazer nas ofertas dos ímpios. Ele não presta atenção às suas ofertas. Multiplicar os sacrifícios não obterá seu perdão pelos pecados. Está escrito, oferecer sacrifício da propriedade dos pobres é tão ruim quanto matar um filho diante dos próprios olhos de seu pai. Assim está escrito, Joanã. Está escrito, uma dieta pobre é a própria vida do pobre. Aquele que a retém é um homem de sangue. Assim está escrito, Ismael, está escrito, o homem mata seu próximo se lhe rouba o sustento. Assim está escrito, ó Doras, filho de Doras, está escrito, quem derrama sangue e quem retém o salário do empregado são irmãos. Assim está escrito, ó Joanã, Ismael, Ananias, Dora, Jonatas. E lembre-se que também está escrito, quem faz ouvidos moucos aos gritos dos pobres também chorará, mas não será ouvido. E você, Eleazar ben Anás, lembre-se, e lembre a seu pai que está escrito, que meus sacerdotes sejam santos, eles não devem se deixar contaminar por qualquer motivo. E é bom que você, Cornélio, saiba que está escrito, quem amaldiçoar pai e mãe deve morrer. E a morte não é dada apenas pelo carrasco. Uma morte mais severa aguarda aqueles que pecam contra seus pais, a terrível morte eterna. E você, Tome, lembre-se que está escrito, quem pratica magia será exterminado por mim. E você, Sadoc, escriba de ouro, lembre-se que entre um adúltero e seu procurador de adultério não há diferença aos olhos de Deus, e que está escrito que aquele que jurar falsidade será devorado pelas chamas eternas. E diga a ele que o esqueceu, que aquele que se casar com uma virgem,
e quando estiver saciado com ela, a rejeitar com falsas acusações, deve ser condenado. Oh, não neste mundo, na vida futura, por causa de seu engano, seu perjúrio, o dano causado à sua esposa e seu adultério. O quê? Vocês estão todos fugindo? Diante do indefeso que está falando palavras que não são dele, mas pertencem àquele que vocês declaram serem os santos de Israel? Portanto, vocês não podem dizer que o indefeso é um blasfemador, porque se o fizesse, chamaria de blasfemadores os livros da sabedoria e os de Moisés, que foram ditados por Deus? Vocês estão fugindo do indefeso? Talvez minhas palavras sejam pedras? Ou elas estão despertando suas consciências, golpeando o bronze duro de seus corações endurecidos, e suas consciências sentem que é seu dever se purificar, não apenas em seus corpos, neste dia de preparação, para que possam consumir o Cordeiro Santo sem qualquer pecado de impureza? Oh, se for assim, louvado seja o Senhor! Porque já que quereis ser louvados como sábios, lembrai-vos que essa verdadeira sabedoria é conhecer-se, confessar os próprios erros, arrepender-se e assim celebrar os ritos com verdadeira devoção, isto é, com o culto e rito das vossas almas, e não com um culto exterior. Eles se foram. Vamos nós também dar paz a quem nos espera. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.